Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, dos versículos 15 ao 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio e as lideranças religiosas que se opunham a ele diziam que era por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele fazia então aquelas coisas. Ou seja, a autoridade dele provinha de Beelzebul e não do que ele dizia. No caso, Jesus dizia que a sua autoridade vinha do próprio Pai que o enviou. E Jesus então começa a explicar para aqueles homens uma coisa que é lógica, que é óbvia, falando que se um reino se divide contra si mesmo, fatalmente será destruído. Se uma casa ela luta contra si mesma, ela ruirá, se acabará. Então ele fala, olha, se Beelzebul está expulsando demônios através de mim, vocês, os seus filhos, expulsam através de quem? Porque eles são seus juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu faço o que faço, então chegou até vocês o reino do céu. E aqui Jesus está inclusive falando sobre algumas questões que aqueles homens acreditavam a respeito do Messias que viria. Então ele está falando, olha, se é por Deus que eu estou expulsando os demônios, vocês têm de reconhecer que, de fato, eu sou o enviado de Deus. E aí ele vai contar uma história sobre o ladrão que entra na casa e é desarmado, vencido pelo homem de bem que está lá dentro, para exemplificar isso que ele está dizendo aqui. E é interessante porque a nossa vida diária, muitas vezes parece estar tudo em ordem, tudo bem. Nós temos sim os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas dificuldades, os desafios internos nossos que nós precisamos vencer dia a dia, que nós estamos trabalhando dia a dia para serem aos poucos vencidos com a ajuda de Deus. Mas ainda assim somos cristãos, frequentamos a igreja, estamos em comunhão e muitas vezes o diabo ele não aparece nessa forma aqui, muitas vezes, quase todas na verdade, que esse texto traz. O texto traz uma pessoa endemoniada, que é aquela coisa espetaculosa, ao que tudo indica, que muitas vezes nós vemos nas igrejas por aí e na grande maioria das vezes nem é verdade, é um teatro. Em geral, o diabo ele vai aparecendo no nosso dia a dia de maneira sutil, ele vai fazendo parte da nossa rotina. E ele vai então nos convencendo, muitas vezes plantando a discórdia, muitas vezes buscando uma situação onde, através da vida de uma pessoa, possa nos afetar, possa nos destruir, possa nos derribar. E o espírito que habita este mundo aqui, eu não estou falando nem de coisas místicas, de um espírito mesmo, mas da maneira de pensar, de ser, de fazer as coisas. Na nossa época, e é isso que chamam de espírito do mundo, ele age dessa maneira contra nós. Não só através de vícios, de guerras, de injustiças, essas coisas que são mais claras, mas através de pequenas situações em que, se nós não estivermos atentos por meio de uma palavra mal colocada, por meio de um problema mal resolvido, nós podemos entrar em conflito com as pessoas. As pessoas vão arrumar formas de nos prejudicarem, de agirem, atuarem contra nós. E nós sabemos que as pessoas que não estão iluminadas pela luz de Cristo, elas estão suscetíveis a serem manipuladas por forças que elas desconhecem. E aí sim estamos falando da ação do mal neste mundo aqui, que provém do diabo. Muitas vezes isso acontece inclusive dentro das igrejas, com aqueles grupelhos que aparecem, fazendo pequenas críticas, comentários, às vezes maldosos, às vezes com cara de simples comentários, mas que guardam por trás de si uma intenção maligna, uma intenção maledicente, e começam então a tomar conta de pessoas. E essas pessoas vão inflamando as outras, como aquele limão que está na cesta ali, próximo de se estragar, e ele ainda nem estragou, mas ele já está começando a afetar o que está ao seu lado. E quando ele apodrecer, o que está ao seu lado já estará em um estágio avançado de apodrecimento também. E assim com o do lado, e assim com o outro e com o outro.
Então que a partir do evangelho de hoje nós estejamos atentos a esse tipo de ação do mal cotidiana, esse tipo de situação que pode acontecer no nosso dia a dia e nos afeta diretamente, para que nós estejamos guardados pela sabedoria, pela sapiência de Deus e possamos prestar atenção ao que dizemos, a como respondemos às situações, a sairmos de dentro do limbo muitas vezes que alguém prepara para nós nos emergirmos, e isto dentro e fora da igreja. Aquele comentário que não deve ser feito, aquela palavra mal colocada, aquela crítica que com cara de ser construtiva, na verdade é destrutiva, é uma palavra de maledicência, para que nós não estejamos trabalhando em meio à divisão. Jesus fala que aquele que com ele não ajunta, espalha. Sejamos nós, então, pessoas a ajuntar, tanto dentro como fora da igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.